O mais, o mais bizarro que eu tenho canal aqui desde. O mais bizarro é que eu tenho canal desde 2007, a data do início do. Vamos dizer assim, início do. Como é que chama? YouTube no Brasil, né? Dizem que foi antes, mas. E depois, lógico, fui produzir conteúdo só em 2009 e porra, de forma bizarra, assim, eu preciso de 1.400 vídeos e toda vez que eu produzo um vídeo, nos últimos tempos agora, assim, é um inscrito por vídeo praticamente que vem acontecendo, né? Antes tarde do que nunca, antes pouco do que nada, né? Mas eu acho muito bizarro, né, quanto canais aí extremamente nada a ver conseguem, são milionários, 40 mil inscritos e tal, o que é muito bizarro, né? Eu voltando aqui na nossa série sobre as questões do comunismo, né? 5 provas ou argumentos que demonstram por que muitos consideram o comunismo uma ideologia utópica, ou seja, difícil ou impossível de aplicar com sucesso na prática. E aí o tópico 1, ignorar a natureza humana. O comunismo parte da ideia de que todos vão trabalhar pelo bem comum, independentemente de incentivos pessoais. No entanto, a experiência histórica mostra que os seres humanos tendem a agir com interesse próprio, o que entra em conflito com a ideia de igualdade total e abolição da propriedade privada. É aquela questão, né? Tudo se harmoniza enquanto as coisas são abundantes para todos, né? Uma vez que o ambiente entra em estado de escassez, como o livro que estou preparando sobre, tem a Ilha dos Ratos, mas tem a Caverna dos Bichos, né? Caverna dos Bichos, uma caverna harmoniosa, onde morcegos, aranhas e outros bichos assim de caverna viviam em harmonia, certa harmonia assim, entre aspas, né? Também em conflito por causa da hierarquia, etc. Hierarquia que eu quero dizer reino animal, né? Predadores e predados, e presas, né? Naturais, né? Vamos dizer assim, vivendo dentro da sua possibilidade, né? E tentando sobreviver, mas de acordo com aquele meio já comum ali, vamos dizer assim. E uma vez que há um incêndio na floresta, animais que não pertencem à caverna começam a querer entrar na caverna, e cada um à sua maneira, né? Lógico, né? Tratando de animais, o uso da força é um atributo importante. Lógico que alguns também podem usar não só a força, mas mais a inteligência, etc. Mas é assim. Então, assim, eu acreditaria num comunismo celular, digamos, assim como tem a família, né, que por sangue mantém um comunismo, entre aspas, né, se bem que tem familiares que não, digamos assim, numa situação extrema, não comungariam da contribuição para outros familiares apenas com base no sangue. Isso não é, digamos assim, não há uma certeza, mas há. Outros poderiam comungar por conta da fé. Então existem essas células de comunhão, assim. Só que essas células de comunhão, não é possível realizar uma célula de comunhão global, no meu ponto de vista. Isso seria muito complexo. Essas células certamente entrariam em conflitos por serem distintas ou teriam interesses particulares distintos e tal. E isso seria impossível desde o começo. Eu verifiquei que isso, segundo Fenton e Facchini, desde o começo, desde que o mundo é mundo. Então vai. Outro ponto aqui é o fracasso dos regimes comunistas reais. Vários países tentaram implementar os regimes comunistas, a União Soviética, Cuba, Coreia do Norte, etc. E muitos acabaram, né, com crises econômicas, repressões políticas, né, escassez de bens básicos, né. Esses fracassos práticos demonstram a dificuldade de aplicar os princípios do comunismo na vida real. Terceiro ponto, dificuldades em planejar toda a economia, né? O comunismo baseia-se numa economia planificada, né?
certamente, mas é quase impossível para um governo planear eficazmente todas as necessidades e desejos da população. Isso leva a uma ineficiência, desperdícios, falta de inovação, como se viu, por exemplo, na antiga União Soviética. O ponto 4 suprime as liberdades individuais, né? A igualdade forçada muitas vezes implica controle autoritário, né? Porque o Estado precisa não intervir constantemente para garantir que ninguém tenha mais do que os outros. No retorno, de certa forma, ao Leviatã, né? Há uma conversa muito grande entre Hobbes. Lógico, poderia colocar um outro terceiro, poderia. Até tenho me empenhado em procurar um outro terceiro para ficar mais dinâmico. Assim como que eu fiz com o Maquiavel, Frederico e Desidério, né? Eraso de Roterdã, o melhor escritor entre os três, né? Que eu considero. Mas eu estou tentando achar esse terceiro. Talvez Weber, tudo bem, talvez Weber, mas vamos ver mais pra frente, vamos fazer alguma coisa interessante nesse sentido, assim como fizemos com os três aí, então. Mas isso normalmente conduz a regimes opressivos, onde os direitos civis são suprimidos e tal. Então, assim, em busca de uma segurança, entre aspas, alimentar, que antes, na época do Hobbes, acontecia por conta da guerra, né? O medo da morte trágica, hoje é a segurança alimentar, né? Lógico, muitas vezes produzido pela instabilidade do mundo, né? De forma geral, né? E aí o ser humano, por isso que é muito forte o apelo à comida, né? Aos anseios assim na barriga, muito instigado pelo petismo, né? Pelos petistas e tal. Justamente por isso, por esse medo da fome leva, que antes era o medo da morte violenta em Hobbes, mas sempre existiu também, né, o medo da fome, sabe? E no marxismo volta essa dinâmica, e agora ampliando mais para a questão de medo da fome. Então, em troca de comida, as pessoas, em um tipo de estabilidade controlada, as pessoas abrem mão de tudo, inclusive se antagonizar com relação ao Estado, né? Não cria incentivos para a produtividade. Se todos recebem o mesmo, independente do esforço ou talento, não há motivação para trabalhar mais ou melhor. Então, ou seja, se eu receber, fala a verdade, se for receber, eu já trabalhei, minha carteira profissional é uma tristeza, sabe? Mas ao mesmo tempo ela é um atestado empírico, sabe? Então ela serve para eu dizer o que eu estou dizendo agora com propriedade, porque eu vivi e vi. Se não há motivação, cara, se eu recebo, eu vou receber mesmo que, sei lá, um servente, pedreiro, com todo o respeito que eu tenho de ter trabalhado na área, sabe? Se o médico vai receber igual, não vai ter interesse de entrar na medicina. Só o cargo de medicina não dá interesse para ninguém, porque a pessoa não dorme direito, a pessoa não tem tempo para lazer, a pessoa vive em função daquilo e ainda vai ganhar pouco ainda, que o Estado vai determinar que ela deve ser, e se ela ganhar mais, a questão de que ela está sendo injusta, porque todo mundo deve viver em harmonia, de todos tem todas as partes do bolo são distribuídas de forma igualitária. Mas você vai num ônibus, por exemplo, tem lugar para todo mundo na janela? É uma pergunta, né? Eu vejo isso no mesmo meio de transporte, assim, não dá para você medir a mesma proporção para todas as pessoas, mesmo que elas mereçam. As pessoas merecem, vamos fazer um drama aqui agora, merecem, todas devem ser iguais, etc. Mas dá para fazer isso, né? Na natureza isso existe? Na natureza todas as plantas são diferentes, umas precisam de mais água, outras não precisam de água, uns pegam muito sol e se dão bem, outros pegam muito sol e se dão mal, sabe? Então tem as carnívoras, as não carnívoras, tem as de frio, tem as de calor, tem as de solo ácido e tem as de solo alcalino, tem tanta variação dentro da natureza dos vegetais, dentro da natureza dos animais. É que não chega no homem, não. São seres divinos, dotados das mesmas capacidades, como clones e tal. Então as pessoas que acham que um governo socialista tudo vai ser maravilhoso estão totalmente enganadas. Ou são infantis, né? Ou preguiçosas, no mínimo. Não vou pesquisar, não. O professor falou, tá bom,
foda-se, tá bom, mas só que você não merece atenção, né? Eu não vou discutir com quem não merece atenção, quem não se dedica a esse tipo de estudo. Outra aí também para dizer aqui, 5 argumentos morais. Poderia fazer um outro vídeo sobre isso, né? Mas 5 argumentos morais usados aí por críticos da ideologia comunista. Eu vou aproveitar o gancho também, não ficar ultra pequeno o vídeo. Negar a liberdade individual. Já falado isso, citado, mas moralmente muitos consideram que a liberdade é um direito fundamental, né? O comunismo, ao procurar impor a igualdade absoluta, limita escolhas pessoais como possuir bens, escolher profissões livremente, criar riquezas. Isso levanta uma questão moral grave. Até que ponto é legítimo sacrificar a liberdade individual pelo bem coletivo? Uma pergunta, tá? Valeu? Então, ponto 2, justificar meios autoritários para fins idealistas, né? O comunismo justifica frequentemente a repressão ou a violência para alcançar uma sociedade igualitária, do ponto de vista moral, usando forças para impor valores, mesmo que nobres. É altamente controverso. A máxima, os fins justificam os meios, entra aqui em conflito com os princípios éticos universais, podemos dizer assim, de Kant, não? Ou vontade, ou aqueles imperativo categórico, né? Não fazer aquilo os outros, aquilo que não gostaria que fosse feito. Então quem pode controlar o Estado? Se o Estado controla o povo, quem controla o Estado? Essa é a grande questão também. Para os indivíduos, terceiro ponto aqui, trata os indivíduos como instrumentos do coletivo. Então, você que tem o seu desejo de andar com cabelo colorido, etc., se o Estado cismar de falar que a partir de hoje ninguém anda com cabelo colorido, quem irá se opor ao Estado? Essa é a pergunta, e essa é a coisa mais básica que todo conservador sabe, que toda pessoa que se opõe ao comunismo tem em mente, sabe? No comunismo, o indivíduo muitas vezes perde valor intrínseco, sendo visto como parte de uma máquina social. Do ponto de vista moral, isso nega a dignidade única de cada ser humano, reduzindo as pessoas a números em funções sociais. Quarto ponto, elimina o mérito e a responsabilidade. Ao promover a igualdade total, o comunismo não distingue entre quem se esforça e quem não se esforça, o que leva a problemas morais. É justo? Aí uma pergunta, hein? É justo que todos recebam o mesmo, independente do esforço? Então assim, a gente sabe que um esforço, né? É justo receber o mesmo, dependendo do esforço. Alguém que se esforça, é ideal que receba mais que o outro. Um cargo de valor exige responsabilidades maiores. Responsabilidades maiores exigem maiores recompensas. Então fica claro que é impossível recompensar de maneira justa quem defende o comunismo, né? E aí, por fim, tá saindo aí, galera. Tá saindo. Tô achando que tá saindo mais com o microfone desligado do que ligado. É bem bizarro isso, né? Parece que tá saindo um som mais com o microfone desligado do que ligado. Isso aqui é bizarro, não tô entendendo nada agora. Agora que eu não entendi nada. Mas vamos lá aqui. Vamos editar aqui. Não, né, talvez. O ponto 5 aqui, cria uma moral forçada e imposta pelo Estado. Vou reduzir aqui o som, peraí, senão vai dar microfonia. Cria uma moral forçada e imposta pelo Estado. Os regimes comunistas históricos, os valores morais são muitas vezes determinados pelo Estado e não pela consciência ou pela comunidade. Isso conduz à imposição de uma moral oficial, né, que é eticamente problemático, pois a moral verdadeira deve ser livremente assumida, não imposta à força, né? Do ponto de vista moral, o comunismo acaba por se tornar utópico, porque parte de uma visão idealizada do ser humano como totalmente altruísta, igual e obediente, algo que raramente se confirma na realidade. Então, vendo aí
toda essa postura aí, nós temos aí esse problema, né? Então isso diz também que a gente termina aqui falando, realmente o comunismo não existe, ou é inaplicável.